Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Espero que sim. Antes de mais nada, o mago já vai pedir aquela mendigância do começo do vídeo, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação se ainda não está ativado e por favor, esse é um vídeo pagão, então manda esse vídeo naquele grupo de bruxas que odeiam o mago, manda esse vídeo pro povo pagão, sabe? Manda lá naquele grupinho da Amino, pros adolescentes, pros jovens místicos, manda lá que esse vídeo vai ser bacana. Meu povo, claro, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao seu canal de Monja Mago, porque eu fui monge, hoje eu sou mago, literalmente, meu nome é Wellington, você é muito mais que bem-vindo aí no nosso canal, no nosso conteúdo. Meu povo, seguinte... Hoje o mago vai falar pra vocês uns causos bem peculiares, né? Muita gente me pediu, já me pede há um tempo, aliás, pra eu falar sobre Spirit Dolls. Vamos lá, pra quem não sabe, Spirit Dolls são Annabelles ou Chucks ou bonecos malvados, né? Mas que não são só malvados, né? Nos filmes de terror, obviamente, eles ganham destaque, né? Mas Spirit Dolls são assentamentos energéticos que viram moradas de servidores, espíritos, fantasmas, etc., que pode ser usado para diversas finalidades. Uma delas é maldição. E bom, eu já usei Spirit Dolls em algumas ocasiões, então acho bacana trazer para vocês, mas sobretudo, né, com a deusa Hecate, a senhora que reina aí no mês das bruxas, mês dela, né? Então, também, já aproveitando o momento, o mago tá abrindo aí vagas para mentoria, já está aberta, aliás, está quase acabando, para mentoria Hecatina, caso você queira fazer. Vamos aprender a fazer Spirit Dolls com Hecate lá também. Então assim, corre que vai ser bem bacana, tá bom? As vagas são limitadas, aviso que já tá acabando, não é clickbait, tá? Então tá acabando mesmo. As vagas são limitadas e só vai até 10 de novembro as inscrições, porque em novembro mesmo o mago já quer iniciar as aulas, tá bom? Meu povo, seguinte, Spirit Dolls são bonecas na maioria dos casos, né? Mas bonecos de pano na maioria, né? Eu nunca vi fazer Spirit Dolls com materiais atuais, como plástico, ou resina, ou epox, né? Como eu já vi o povo do caos por aí fazendo, né? Tem gente colocando servidor até em boneca Barbie e em boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Mas geralmente usa-se um material que é feito de algo natural, porque aquilo que é natural tem uma energia vitalícia prânica, né? Que vive naquilo por natureza. Então, uma bonequinha de madeira seria válido? Seria. Mas uma boneca totalmente de plástico, creio que já não é tão bacana para um assentamento energético, né? Você pode usar isso para outras finalidades, né? No candomblé, quando a gente vai fazer o balaio dos santos, dos orixás, é muito comum para as iabás colocar bonequinhas Barbies ali para enfeitar e representar a feminilidade delas, mas é apenas uma representação, né? Não é nada energético. Agora, se você vai trabalhar com energia, o aconselhável é que use-se materiais naturais, né? Então, para Spirit Dolls, a gente geralmente vai confeccionar uma bonequinha de pano ou comprar uma feita. Você pode comprar bonecas de panos muito belas em lojas diversas, né? E aí você abre, né, essa boneca nas costas dela ali. Geralmente é o lugar onde enfiam o algodão da boneca. E você vai tirar um pouco desse algodão e substituir por coisas, né? Aí o que vai nesse assentamento? Depende. Quando eu fiz as minhas Spirit Dolls que eu tinha na época, que já foram queimadas e despachadas, né? Ou despachadas, eu fiz uma para proteção e uma para amaldiçoar, né? E as duas funcionaram muito bem. A de proteção, tudo com Hecate, né? A de proteção eu usei espada de São Jorge que eu picotei e coloquei uma na mãozinha dela colada. Tinha uma piquititica, uma espadinha de São Jorge que tava nascendo, eu cortei ela e coloquei na mãozinha da boneca. Ficou uma gracinha. Pena que eu não tenho foto pra mostrar pra vocês. Ela tinha uma roupinha preta e eu coloquei pentagrama, né? Colarzinho de pentagrama, enfeitei a boneca, tudo quanto é coisa por fora. Por dentro, a gente sempre tem que
geralmente vai um cristal, né? Não é uma regra, que não é um curso, né? Mas geralmente vai uma pedra para representar o coração da boneca, né? O que vai dar vida, ou a morada mesmo. Essa pedra geralmente vai de acordo com a intenção. Então, geralmente para prosperidade, um citrino ou uma pirita. Se a sua Spirit Doll vai ser para proteção, você usa uma obsidiana ou uma turmalina, né? E por aí vai. Cada pedra para um significado. E eu lembro que eu usei obsidiana, uma obsidiana grandona que eu coloquei dentro dessa boneca. Tinha bastante algodão ali. E, isso é importante, detalhe, eu tirei o algodão, embebedei ele num banho de ervas próprio que eu fiz com Artemisia, porque eu ia consagrar a Hecate, né? Deixei secar no sol e depois eu coloquei na boneca de novo, né? Esperei secar e depois coloquei na boneca de novo, aquele algodão meio esverdeado que ficou. Outra coisa importante que eu lembro do processo de preparação foi que eu taquei Artemisia, taquei muita casca de alho e cebola lá dentro, já disse da espada de São Jorge e arruda. Isso, foram as ervas que eu coloquei lá dentro. E era uma bonequinha assim, devia ter uns 30 centímetros a bonequinha, tamanho de uma régua, né? Ela era uma gracinha, eu amava aquela bonequinha. E aí você tem que fazer o ritual para dar vida à boneca. Geralmente é um ritual que, se for para uso pessoal, a boneca você vai envolver ou o seu sangue, ou o seu esperma, ou alguma coisa vitalícia, né? Você vai assentar uma energia ali, então você vai alimentar aquela boneca. Geralmente você vai invocar ou evocar algum espírito para morar ali dentro. E aí pode ser desde um servidor criado por você, até um espírito de algum falecido, até a energia de uma entidade que você quer assentar ali, né? No meu caso, eu pedi, para proteção, eu pedi que Hecate ou me desse um familiar dela, ou me desse um pouco da energia dela. Nesse caso de proteção, pela minha experiência de gnose ali, ela disse que o melhor seria assentar um pouco da energia dela. Eu peguei um estrófalos que eu tinha em uma chave e coloquei dentro da boneca também, para assentar a energia de Hecate direta ali dentro, né? Depois eu costurei, né, a parte que tinha que costurar ali, rapidinho, e deixava a boneca próximo da entrada do meu quarto. Tem um guarda-roupa, eu deixava sempre em cima do guarda-roupa. Aí ninguém desconfiava, porque era uma bonequinha simples e criava uma atmosfera de proteção, né? Esse eu não tenho muito o que relatar, senão a confecção dele, porque graças aos deuses nunca aconteceu nada com a boneca. A única coisa de bizarro que acontecia era a boneca cair do nada. Quando a boneca caía do nada, até arrepio um pouco, porque às vezes acontecia no meio da noite, eu tomava um susto. Porque era uma boneca de pano, mas eu não sei por que diabos ela fazia muito barulho quando ela caía. E aí, plaf, e eu acordava assustado quando eu ia ver a boneca que estava no chão. Sempre que ela caía, alguma coisa muito ruim ou iria acontecer comigo e não aconteceu, ou estava por acontecer, ou ela bloqueava que acontecesse, tipo demanda e coisas do tipo. Então essa Spirit Doll era meio que um filtro mesmo de proteção, e ela caía direto, tipo, eu deixava ela encostada na parede, não tinha como cair por causas naturais, né, e ela tombava. Então assim, depois que você dá vida a uma Spirit Dolls, saiba que a boneca pode se mexer sozinha, a boneca pode ter vida própria, tem umas coisas bizarras que acontece, e acontece, tá? Tipo, mas bem mais no estilo Annabelle, né, da boneca sumir de um lugar e aparecer em outro, e por aí vai. Claro que isso não vai te fazer mal, a depender do que você põe lá. É por isso que não é recomendado você colocar, sei lá, um espírito de um morto, de um andarilho, de um obsessor, porque isso pode pegar em você, pode te obsessionar e te fazer muito mal, né? Então, ao confeccionar uma Spirit Dolls, porque eu sei que muita gente vai ficar curiosa para fazer esse tipo de magia, lembre-se que é um assentamento que vai ter um espírito ancorado ali ou uma energia ancorada ali. Se essa energia for densa demais ou zombeteira demais, pode te fazer mal. Então saiba o que você está fazendo, né? Antes de fazer, obviamente. E durou um tempo, né? Essa boneca ficou aqui em casa por um tempão, até que ela parou de cair, eu não comecei a mais sentir a energia dela. Eu tenho um pêndulozinho, né? Que às vezes eu uso para medir como que tá a frequência energética da boneca. E aí eu vi que ela estava começando a se deteriorar, porque era um paninho frágil. Aí eu acabei despachando a boneca, né? Lavei na água corrente, pedi que toda a energia que tivesse assentada saísse. Obviamente, o que era para se conservar eu tirei. Lavei na água corrente, como pentagrama, pedra, chave, né? Para poder usar de novo em outras coisas com Hecate.
Mas ela teve um período útil de duração aí até, e foi bem bacana na época. Eu tô pensando até em refazer pra mentoria de Hecate, acho que vai ser bacana fazer essa boneca pra deixar bem visível pros alunos. Acho que vai ser bem interessante a gente fazer isso juntos. E outra, esse caso aqui é bem de quando eu era chifrudinho, no sentido de capetinha, que eu era mais novinho, e essa eu fiz, assim que eu aprendi sobre Spirit Dolls, eu fiquei encantado. Eu falei, gente, não é possível, eu quero ver se isso realmente acontece. E aí, né, lá vai o mago que só se lasca. E eu fui lá e fiz uma Spirit Doll de maldição. Mago, como você fez essa Spirit Doll? Eu vou contar só por cima, foi a Hecate também. Mas pra fazê-la, eu peguei uma boneca, né, essa com uma carinha um pouco mais judiadinha. E dentro dela, tirei o algodão também, e coloquei bastante terra de formigueiro e um pouco de terra de cemitério, misturado com um pouquinho de pó de enxofre. E depois taquei algodão, claro, né? Porque o enxofre ele é corrosivo, então taquei algodão ali pra ela segurar por mais tempo. E eu coloquei uma pedra também de... O que foi a pedra mesmo? Ah, foi uma pedra bruta. Pedra de pedregulho mesmo. Sabe o que você acha na rua? Um pedregulho bruto, que eu achei no cemitério. Coloquei um pedregulho bruto lá dentro da boneca. E aí eu tentei embelezar a boneca o máximo que deu, porque eu queria fazer o quê? Entregar de presente a bendita da boneca. Pra uma menina que ela era muito, mas muito da falsa. Ao ponto dela me tirar do armário à força. Foi uma história bem pesada, como todas as histórias pesadas da minha adolescência, né? Quando eu era mais novinho. E essa menina, ela tentou muito me prejudicar sendo minha amiga, sabe? Aquela pessoa que se aproxima de você como um lobo em pele de cordeiro. E vocês acham que não, mas adolescentes podem fazer muita maldade. Ao menos comigo fizeram muita. Muita mesmo, assim, demais. Foram cruéis ao ponto de ter que me defender com magia, que era como eu sabia me defender. Eu era uma poquezinha frágil, né? E eu lembro que eu fiz a boneca. E, claro, todo mundo sabia que eu mexia com magia e tal, mas até então pouquíssimas pessoas iam saber na época o que era uma Spirit Doll. A gente nem tinha acesso à internet direito, então, assim, era algo bem rústico o contato com a magia, né? E eu tinha, porque eu estudei isso desde que eu aprendi a ler. Foi pouco antes de eu ir pro mosteiro. Foi pouco antes de eu ir pro mosteiro. E a menina falava pra todo mundo que eu era o santo do pau oco. E eu era mesmo, mas ninguém precisava saber, né? Que eu era o santo do pau oco, que eu ficava indo pra igreja pra fingir, que isso, que aquilo, aquilo outro. E eu só dando joinha, porque eu sabia de tudo, porque as pessoas me contavam tudo e ela não sabia que eu sabia. E eu só deixando corda, só deixando corda. Até que eu cheguei com a boneca e falei, ai, eu tava pensando em você, como a gente é amigo, eu fiz mais a falsa, porque se tem uma coisa que geminiano sabe quando ele quer, é fazer a falsa. E eu sei fazer a falsa. E aí eu cheguei e fiz a falsa, né? Fiz a falsa com ela, entreguei o presente, ela não desconfiou de nada, de nada. E eu entreguei. Simplesmente dei o presente pra ela. Ah, lembra uma parte que a parte mais importante disso tudo, né? O ritual que eu fiz, né? Esse ritual eu fiz no cemitério, então assim, não é nada muito simples, foi algo bem complexo, aliás. E eu fui no cemitério, que eu tinha acesso a ele, né? Pelos coveiros, que é só você dar uma merrequinha pra eles, que eles deixam você entrar lá. E bom, pedi autorização para os guardiões do cemitério e chamei por Hecate no epíteto de Anassa Enerói, a rainha dos mortos, né? E pedi que então Hecate colocasse na boneca um espírito dos mortos inquietos dela. Para quem não sabe, Hecate ela reina sobre os mortos e sobretudo sobre os mortos inquietos, segundo diz lá os papiros mágicos gregos e por aí vai. E eu lembro que... Ai, fico todo arrepiado quando lembro dessa história. Eu senti um vulto passar por mim na hora e meio que eu senti a boneca pressionar pro chão, sabe? Eu tava impondo minhas mãos sobre elas para fazer a consagração e eu senti a boneca meio que dar uma pressão pro chão. Como se alguma coisa tivesse entrado na boneca. E não é que o espírito entra na boneca, mas de alguma forma, algum pedaço dele vai lá pra dentro de alguma forma. E aí, depois de então, eu coloquei a boneca na caixa, que era uma caixa bonitinha que eu tinha preparado, né, pra pessoa não desconfiar, e não toquei mais na boneca depois da consagração. Falei, não vou pegar nisso aqui, mas nem que... Eu lembro que eu demorei acho que uns 3 dias depois que eu fiz o ritual
pra ver a menina, né? E entregar o boneco pra ela. A boneca, né, no caso. Quando eu entreguei a boneca... Não, nos 3 dias que a boneca ficou em casa, porque eu tinha que deixar escondido no meu quarto, né? Porque afinal de contas, na época, eu fazia tudo escondido da minha família. Eu tive pesadelo com a boneca. Eu sonhei que a boneca tava me esmagando. A boneca acordou fora da caixa 2 noites seguidas. Tipo, a caixa aberta e a boneca do lado de fora. Eu tinha que colocar a boneca pra dentro e falar, fica aí, né? Fica quieta. Só que eu tinha boneca de proteção também ativa nessa época, né? E eu lembro que eu entreguei essa boneca, não deu nada de ruim na minha casa, não fez nada, né, de negativo pra mim, só esses pesadelos, essas coisinhas besta, que pra mim é besta, né, perto do que a gente vive. E eu entreguei a boneca pra ela. Eu entreguei a boneca pra ela, ela aceitou, me deu aquele... Ela foi falsa, eu fui falso, todo mundo foi falso, né? E eu lembro que passou uns 2 a 3 meses e essa menina tava perturbada, não falava mais comigo, tava com uma cara sinistra, meio que sumia, meio que aparecia, ninguém sabia da notícia da menina, a menina cortou contato com todo mundo, meio que tava sumindo, sabe? Até que a maldição chegou no seu ápice, a menina começou a ter bastante problemas, né, da cabeça. Sofreu acidente, ficou bem prejudicada. Mas assim, prejudicada, mas nada muito sério, né? De ficar, nossa, meu Deus, a menina se estragou toda. Não. Ela ficou mais estragada da cabeça. A cabeça dela ficou perturbadíssima e eu não tive mais contato, né? Ela não falava mais comigo. Mas até onde eu sei, a menina acabou descobrindo, né? Que a boneca era amaldiçoada e tal, porque a família era de igreja, e aí tem sempre aquele parente, a irmã da revelação, né? Que é a pessoa que tem mediunidade, e aí acaba descobrindo as coisas. E aí parece que deram um fim na boneca lá, mas serviu pra menina aprender uma lição, e ela nunca mais falou comigo, ao menos não que eu soubesse, né? E foi interessante, foi bem interessante, porque eu sofri muito por causa dessa menina. Muito, tipo, muito mesmo. Eu nunca fui do tipo de pessoa que sai amaldiçoando os outros por coisas pequenas, né? Nunca fui esse tipo de pessoa. Mas não dava pra deixar as coisas continuarem como estavam, devido a tudo que eu tava sofrendo. Eu tava numa época muito conturbada da minha vida. E Hecate me ajudou muito com esses espíritos inquietos. Então, trouxe 2 spoilers da mentoria nesse caos, hein? Primeiro, Spirit Dolls, né, um geral. E segundo, 2 tipos de Spirit Dolls que podemos trabalhar com epítetos de Hecate, né? O primeiro a gente trabalhou com... eu trabalhei, né? Mas a gente vai trabalhar, queria falar isso. A gente vai trabalhar na mentoria com o epíteto de Hecate Própolos, né? E o epíteto de Hecate Anassa Eneroi. Vai ser um dos últimos módulos da mentoria, claro, você tem que ter bastante intimidade com Hecate pra assentar qualquer coisa dela, mas vai ser bacana, vai ser bem interessante a gente poder fazer a criação de assentamentos, né, com a energia de Hecate. Eu nunca trabalhei Spirit Dolls, né, para outras deidades. Funciona, claro que funciona, mas eu nunca trabalhei com outras energias fora a energia de Hecate para fazer Spirit Dolls. Para servidor, já fiz morada, várias outras coisas. Mas Spirit Doll, esse tipo de bonequinha sinistra, somente com Hecate, né? Então, é bem funcional, tanto de proteção quanto de maldição, né? Foi bem interessante aí. E com certeza dá pra fazer pra tudo quanto é finalidade. Pra amor, pra cura, pro que for, né? Eu tenho uma conhecida que ela falou pra mim que ela fez uma vez pra filha dela. Ela passou... A filha dela tinha 8 para 9 anos e foi um período turbulento pra criança porque ela tava se separando do pai. A mãe, né? A minha amiga bruxa, no caso, tava se separando do pai da criança. E ela não tinha o que fazer, não dava mais pra sustentar a relação, tava ruim, chegou ao fim. E aí eu lembro que ela falou pra mim que ela fez uma Spirit Doll. Eu não lembro mais qual que foi a deidade que ela consagrou, mas ela fez uma boneca pra cura emocional pra menina. E ela disse que a menina ficou apegada com a boneca, e toda vez que a menina sentia medo, vontade de chorar, a menina abraçava a boneca, e aquilo confortava ela, e segundo o que ela me diz, pouco tempo depois a menina já estava feliz, brincando, correndo, pulando, se divertindo. Então assim, dá pra fazer pra coisas muito bonitas, né, que eu
infelizmente tive uma adolescência muito conturbada, onde eu tive que aprender magia de maldição, feitiço de proteção. Proteção, maldição, não tinha muito como fugir disso no meu caso, porque, né, adolescente, macumbeiro e gay numa família tradicional, conservadora, bolsominion, não era bolsominion porque na época não tinha Bolsonaro, mas enfim, né, família dos valores tradicionais, que não me aceitavam, amigos que não me aceitavam, uma sociedade inteira que não me aceitava, né? Então, pra mim foi bem mais difícil. Mas é interessante saber que dá pra usar Spirit Doll pra cura, dá pra usar Spirit Dolls pra amor, né? Pra você presentear o namorado ou a namorada, né? O cônjuge aí com um boneco, com um urso de pelúcia, e aí dentro do urso de pelúcia tem um feitiço, ele nunca vai saber, né? Então dá pra... É um truque de feitiço muito bom, né? Spirit Dolls, pra você dar de presente, por exemplo. Quero fazer um Spirit Doll de proteção e presentear alguém que eu amo. Você faz o Spirit Doll numa boneca e presenteia, né? Presentear um amigo, presentear uma amiga. Você pode fazer Spirit Doll para várias coisas. A questão é, se a pessoa não tiver ciente, fenômenos paranormais costumam ocorrer, né? A boneca se mexe, cai das coisas, pode acordar em outro lugar. Isso acontece mesmo, tá? Não é meme, não é brincadeira e nem invenção de história de terror. Ao menos com as minhas aconteceram. Até de maldição, que ficou poucos dias em casa, acontecia de tudo. Imagino que não deve ter acontecido na casa da menina para quem ela foi entregue, né? Mas a de proteção também, ela vivia caindo quando tinha que dar algum sinal, né? Então, assim, é um tipo de feitiço bem bacana, mas que exige uma certa habilidade do magista, do feiticeiro, da bruxa, né, de que for fazer. Porque a Spirit Dolls é um assentamento, e assentamento é um dos tipos de magia bem complexos que existem, porque você vai forçar uma energia a ficar aplastada ali dentro. Você vai condensar uma energia, né? Então por isso que coisas densas, como densas ou intensas, né, são bastante utilizadas. Pedra, objetos de metal, como amuletos e por aí vai, o sangue ou esperma da pessoa vai ali também, né? Se for pra você, se você for fazer pro outro, você não vai pôr seu sangue ali dentro, né? Então, enfim, aqui não é uma aula, a aula vai ser na mentoria. Se você quiser, você vai ser muito bem-vindo nela, tá bom? Ainda tem vagas abertas, provavelmente devem estar acabando quando esse vídeo for pro canal, mas ainda há vagas. A mentoria só vai ficar com vagas abertas até o dia 10 de novembro de 2022, então corre para garantir sua vaga, tá bom? Eu sei que é um investimento um pouco caro, mas pense no benefício, né? Você vai ter um ano aí quase de mentoria por um preço que você vai pagar uma única vez, né? Bom, caso você queira fazer um trabalho de magia, uma consulta oracular, chama, que o mago faz acontecer, o mago dá um jeito de fazer acontecer, claro, se for viável, né? Também, né, trabalho de magia, serviço oracular. Caso você queira aprender, estudar, aprofundar, o mago tem um curso completo de tarô, onde você vai aprender a ler os arcanos do princípio ao fim, e muito mais que isso, né? Porque o curso do mago não é só tarô, tem várias coisas, tem meditação, tem treinamento de intuição, tem várias outras coisas para você desenvolver lá. E também tem um curso de Scrying, módulo iniciante, babadeiro aí pra você treinar. Só que você tem que ter disposição, porque adquirir vidência não é uma tarefa muito fácil. Mas com treino e esforço você chega lá, tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem, abominem o biruliro, façam um